Então, gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema meio polêmico, mas que muita gente comenta na internet. Porque parece que muitas mulheres odeiam os homens. Antes de tudo, eu quero deixar claro que esse vídeo não é para atacar ninguém, nem para defender ninguém. Eu só quero entender o motivo disso acontecer, usando fatos, dados e também opinião. E também quero falar uma coisa importante: mesmo que existam motivos para algumas mulheres terem medo ou raiva de homens, isso não significa que todos os homens são iguais. Então vamos tentar entender os dois lados. Primeiro, a gente precisa admitir uma coisa. Existem muitos casos de violência contra mulheres no mundo todo. Segundo dados da ONU, milhares de mulheres são mortas todos os anos por parceiros ou familiares, e muitas vezes dentro da própria casa. Ou seja, o lugar que deveria ser seguro, às vezes é o lugar mais perigoso. No Brasil, os números também são altos. Estudos mostram que a maioria dos casos de feminicídio acontece dentro de casa, e na maior parte das vezes o agressor é o companheiro ou ex-companheiro. Isso faz com que muitas mulheres cresçam com medo. Medo de confiar, medo de se relacionar, medo de sofrer violência. E quando uma pessoa cresce vendo esse tipo de coisa, é normal que ela comece a desconfiar de todo mundo. Outro motivo é que muitas mulheres passam por situações ruins no dia a dia. Assédio na rua, comentários estranhos, piadas, falta de respeito. Pesquisas mostram que mulheres se sentem menos seguras até na internet, porque recebem mais ataques, ameaças e ofensas. Então, com o tempo, algumas acabam criando uma ideia de que homem é perigoso. Mas aqui entra uma coisa muito importante. Mesmo que existam muitos homens que fazem coisas erradas, isso não significa que todos são assim. Inclusive, estudos também mostram que violência pode acontecer dos dois lados, e existem casos em que homens também sofrem agressão em relacionamentos. Só que isso quase não é falado. Ou seja, o problema não é ser homem ou ser mulher. O problema é o comportamento de cada pessoa. Outra coisa que a internet piorou muito foi a guerra entre homens e mulheres. Hoje em dia, nas redes sociais, é muito comum ver vídeos falando: homem não presta, mulher não presta, ninguém vale nada, e isso vai colocando mais raiva na cabeça das pessoas. Pesquisadores dizem que a internet tem aumentado esse tipo de discurso, porque conteúdo polêmico dá mais visualização. E quando a gente vê isso todo dia, começa a achar que o mundo inteiro é assim. Mas não é. A verdade é que existem homens ruins, existem mulheres ruins, e existem pessoas boas também. O problema é que a gente lembra mais das coisas ruins. Se uma pessoa sofre com um homem, ela pode acabar criando raiva de todos. Mas isso é um erro. Porque ninguém escolhe nascer homem ou mulher, mas cada um escolhe como vai agir. Generalizar nunca resolve. Se todas as mulheres odiarem todos os homens, e todos os homens odiarem todas as mulheres, ninguém vai confiar em ninguém. E aí o mundo fica pior ainda. Por isso eu acho que o certo não é dizer, homens são ruins, ou, mulheres são ruins. O certo é dizer, existem pessoas ruins. E a gente precisa aprender a separar as coisas. Esse vídeo não é para dizer que as mulheres estão erradas por terem medo. Porque muitas têm motivo. Mas também não é certo colocar todos os homens no mesmo saco. Porque tem muito homem que trabalha, que respeita, que ajuda, que cuida da família, e que nunca fez mal para ninguém. No final, o que falta hoje é equilíbrio. Menos ódio, menos generalização, e mais entendimento. E eu quis fazer esse vídeo justamente para isso. Para tentar entender, e não só atacar. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que hoje em dia existe muito ódio entre homens e mulheres? E por que vocês acham que isso acontece? Comenta aí. E se quiserem mais vídeos nesse estilo, eu faço mais. Até o próximo vídeo.